Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O Fluminense vive um momento de intensa guinada em 2025, sob o comando do experiente Renato Gaúcho, que assumiu o clube no início de abril. A equipe logrou sua melhor sequência recente em jogos nacionais e internacionais, refletindo equilíbrio tático e eficiência ofensiva, como evidenciado nos desempenhos analisados em sites especializados. A leitura de dados do Transfermarkt confirma um Fluminense sólido tanto no Maracanã quanto fora de casa. Em casa, são 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, com média de 2,6 pontos por partida e saldo de gols de mais 4, 8-4, fora, em 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, média de 1,17 pontos e saldo de menos 1, 7-8. O Ogol corrobora essa consistência, indicando uma equipe que mantém controle do meio-campo, com transições rápidas e organização defensiva aprimorada. Isso explica os sucessos recentes, como o clássico contra o Vasco, triunfo por 2-1 que impulsionou o time à 5ª posição com 17 pontos. Hoje, no Brasileirão 2025, o Fluminense ocupa a 6ª colocação, somando 20 pontos em 11 jogos, com aproveitamento de 61% e saldo positivo de mais 3. A colocação garante vaga no G6 e aproxima o clube do sonho da Libertadores. A campanha geral do time revela ainda a participação em outras competições, incluindo a semifinal do Mundial de Clubes, fruto de desempenho histórico no continente. O desempenho recente tem sido elogiado pela imprensa e torcedores, e o site OneFootball destaca a liderança firme de Thiago Silva diante do Al Hilal, prova da força do elenco e da maturidade tática implantada por Renato. Nesse cenário, o comentarista pilhado foi enfático em sua avaliação técnica, rasgou elogios e disparou todos os que criticaram deve se calar. O único brasileiro que ainda pode trazer o título. Uma manifestação que reforça a convicção de que o formato do time, aliado ao perfil vencedor de Renato, faz o Fluminense surgir como grande candidato ao título. A análise de pilhado embasa-se nos números. Entre jogos e torneios, o tricolor totaliza 41 partidas, 22 vitórias, 12 empates e apenas 7 derrotas, com média de 1,90 ponto por jogo e saldo de 67-30. Dados que fundamentam o discurso confiante e afastam qualquer pessimismo quanto ao potencial do clube. Outro ponto de sustentação da análise técnica vem da consistência em torneios paralelos. Na Copa do Brasil, são 4 partidas e 4 vitórias, faturando média de 3,0 gols por jogo. Na Sul-Americana, 6 jogos, 4 vitórias, média de 2,17 gols. Ambos demonstram equilíbrio entre criação e defesa. No Carioca, o time também se mantém competitivo, com média de gols próxima a 1,5 por partida e desempenho equilibrado. Essa estabilidade em múltiplas frentes revela o planejamento acertado de Renato, que soube manter o foco e variar as escalações sem comprometer rendimento. A combinação entre um elenco experiente, liderado por Thiago Silva e apoiado por jovens como Hércules, e a leitura de oportunidades táticas por Renato, explicam as vitórias envolventes no Mundial de Clubes e a classificação inédita à semifinal. O calendário se intensifica, mas a confiança é alta, com classificação ao mata-mata da Copa do Brasil, a Sul-Americana avançando, e a excelente posição no Brasileirão, o tricolor precisa manter o nível para transformar potencial em conquistas. A leitura técnica do histórico recente do clube, baseada em Transfermarkt e Ogol, conclui que o Fluminense renovou seu padrão de jogo. A pressão sobre Renato diminui à medida que o time coleciona resultados, jogadas bem ensaiadas e compartilha protagonismo entre defesa e ataque. Os próximos desafios serão decisivos, mas a narrativa mudou, de possível crise tática para pretensão clara de título. Pilhado sintetizou esse momento ao afirmar que todos os que criticaram devem se calar, provocativo e necessário, pois fortalece o ambiente. Essa virada no discurso é reflexo de um clube que se redescobre como candidato, mesmo diante de adversários tradicionais. O equilíbrio financeiro e o bom uso de informações táticas e estatísticas pavimentaram esse cenário. Por fim, esse roteiro mostra que é hora de olhar para a frente. O Fluminense está no páreo, com estrutura de time grande e dirige seus passos com convicção. Se continuar assim,
Renato e elenco têm tudo para coroar essa campanha com um título que casa com a grandiosidade do tricolor. O reconhecimento público por parte de Pilhado não é apenas uma defesa apaixonada, mas sim um reflexo de algo que os números também dizem: o Fluminense é, no momento, o clube brasileiro mais preparado para enfrentar as exigências de um torneio de alta performance. Com um elenco que mescla juventude e experiência, a equipe conseguiu alcançar um padrão tático raro no futebol nacional. Renato Gaúcho tem explorado ao máximo a inteligência emocional de seu elenco. A recente classificação para a semifinal do Mundial de Clubes foi mais um exemplo disso. Em jogos em que o nervosismo poderia falar mais alto, o Fluminense manteve a calma, valorizou a posse de bola e foi letal quando teve oportunidade. A mentalidade vencedora foi construída com base em muito mais do que discurso, ela tem sustentação prática. A atuação contra o Al Hilal no Mundial foi um divisor de águas. Até mesmo a imprensa internacional, normalmente cética em relação ao futebol brasileiro, reconheceu o mérito do tricolor. O clube, que chegou desacreditado por muitos, demonstrou maturidade competitiva e estratégia, silenciando críticos e encantando torcedores. A leitura de jogo de Renato Gaúcho evoluiu nitidamente. O técnico, conhecido por sua habilidade em administrar vestiários, agora também apresenta consistência tática, com variações no esquema conforme o adversário. Seja em 4-4-2, 4-3-3 ou mesmo com linhas mais compactas, o time se adapta sem perder identidade. Pilhado destacou esse ponto com precisão: é o único brasileiro que ainda pode trazer o título. A frase, que ressoou nas redes sociais, virou quase um lema entre os torcedores tricolores. Ela reflete a confiança que o comentarista deposita no projeto que vem sendo construído nas Laranjeiras, e essa confiança não é vazia. As atuações recentes no Campeonato Brasileiro também sustentam esse discurso. A vitória contra o São Paulo por 2-0, a boa performance diante do Cruzeiro e o empate com o Flamengo demonstram que o Fluminense consegue competir em alto nível contra adversários diretos e tradicionais. O time se mantém entre os 6 primeiros desde a 5ª rodada. O destaque individual também merece atenção. Jogadores como Martinelli, João Arias e André têm se firmado como peças centrais no esquema tático, oferecendo suporte tanto na defesa quanto na transição ofensiva. A chegada de reforços pontuais deu ainda mais profundidade ao elenco. Outro ponto relevante é a média de posse de bola do tricolor, que se mantém acima dos 58% nas últimas 8 partidas, algo raro no futebol brasileiro atual. Essa dominância territorial permite ao time ditar o ritmo dos jogos, sufocar adversários e construir jogadas de forma organizada. O entrosamento entre defesa e ataque, com participação ativa dos laterais e zagueiros na construção de jogo, revela uma equipe treinada para pensar coletivamente. Thiago Silva, aos 40 anos, mostra que a idade é apenas um número. Sua leitura de jogo e liderança continuam sendo diferenciais inestimáveis. A torcida, por sua vez, comprou a ideia. O apoio nas arquibancadas tem sido constante, e mesmo fora do Rio de Janeiro, a presença tricolor é marcante. O clube vive uma reconexão com sua identidade, onde o orgulho de vestir a camisa voltou a ser algo palpável e visível. Internamente, o ambiente também é positivo. A relação entre jogadores, comissão técnica e diretoria tem sido transparente e colaborativa. Essa coesão reflete no campo, onde o time mostra resiliência e capacidade de reação, duas virtudes fundamentais para quem almeja títulos. O Fluminense de 2025 tem uma postura diferente, é proativo, ousado e mentalmente estável. Mesmo em desvantagem, o time não se desespera. Contra o Internacional, por exemplo, saiu atrás, mas virou com autoridade. Essa característica chama a atenção de analistas, inclusive de fora do país. A influência de Renato Gaúcho vai além do campo. Sua forma de blindar o elenco nas coletivas, proteger os jovens e assumir responsabilidades tem fortalecido o projeto. A crítica, antes feroz, hoje dá lugar à expectativa positiva, o que se reflete também nos bastidores da imprensa esportiva. O discurso de Pilhado, ainda que contundente, vem ganhando eco entre os colegas de profissão. A performance do Fluminense não pode mais ser ignorada. É um time com padrão, repertório e, acima de tudo, ambição. Está longe de ser um azarão, é, de fato,
um protagonista. A reta final do ano será decisiva. Copa do Brasil, Brasileirão e Mundial, o clube terá que escolher onde focar suas forças. Mas, se o ritmo for mantido, é possível sonhar alto. E como disse Pilhado, quem criticou, agora deve se calar. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Com tudo que foi apresentado até aqui, não resta dúvida de que o Fluminense vive um de seus momentos mais promissores nas últimas décadas. Os resultados recentes, somados à consistência tática e ao comando firme de Renato Gaúcho, colocam o clube entre os mais respeitados do futebol sul-americano. E esse respeito não vem apenas de seus torcedores ou da mídia nacional, mas também de adversários internacionais que reconhecem a força atual do tricolor. A fala de Pilhado, que inicialmente causou polêmica, passou a ecoar como um diagnóstico fiel da realidade. O Fluminense é, de fato, o único brasileiro que ainda mantém todas as condições técnicas, físicas e psicológicas para trazer um título de peso para o país. E isso se confirma em campo, a cada rodada, a cada desafio vencido com autoridade e maturidade. O caminho, é claro, ainda é longo. A temporada de 2025 reserva embates duros e decisões que exigirão inteligência, concentração e coragem. Mas se existe um time hoje capaz de suportar a pressão, encarar a responsabilidade e ainda assim apresentar bom futebol, esse time é o Fluminense. A equipe não se contenta mais com participações honrosas, ela quer levantar taças. Renato Gaúcho sabe disso. Experiente e testado em batalhas decisivas, ele vem conduzindo o grupo com pulso firme e discurso equilibrado. Não há euforia excessiva, mas também não há espaço para dúvida. A confiança que ele transmite é absorvida pelos jogadores, que vão a campo com a mesma gana, a mesma ambição e a mesma serenidade. O futuro ainda está sendo escrito, mas os sinais são claros. O Fluminense, tantas vezes desacreditado, agora é temido. Os críticos, que antes questionavam a gestão, o elenco e o treinador, silenciam diante de um projeto que dá certo. E a torcida, que sempre esteve ali, agora sonha com os olhos abertos, porque tem motivos reais para acreditar. O discurso de Pilhado, portanto, não é exagerado. Ele é um reflexo do que o campo mostra. Um reflexo de um clube que se reorganizou, que voltou a competir em alto nível, que não se apequena diante dos grandes palcos. Um clube que aprendeu com as dores do passado e agora constrói, passo a passo, um caminho de glórias. A cada jogo, o Fluminense prova que pode mais. A cada atuação, fortalece a certeza de que o título não é apenas uma esperança, mas uma possibilidade concreta. E se continuar com a mesma seriedade, com o mesmo foco e com a mesma intensidade, a temporada de 2025 pode entrar para a história do clube e do futebol brasileiro. Com esse cenário, a expectativa se transforma em empolgação. A torcida canta mais alto. Os adversários se preparam com mais cautela. E a imprensa começa a rever seus prognósticos. Tudo indica que o tricolor das Laranjeiras está pronto para dar o salto final. A frase de Pilhado, todos os que criticaram devem se calar, se transforma em grito de guerra. Um aviso de que o Fluminense chegou, e chegou forte. Um lembrete de que o futebol ainda guarda espaço para quem acredita, para quem trabalha com seriedade e para quem ousa desafiar as probabilidades. O Fluminense de 2025 não é mais promessa. É realidade. E se o destino permitir, será também campeão. O título pode estar mais perto do que muitos imaginam. E quando ele vier, terá sido construído com suor, tática, coração e, acima de tudo, coragem. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.